General Natives mandou boa noite para Léo, Vitor e todos os vitorianos que acompanham a live. Estava tirando tempo para poder ler um pouco de forma superficial sobre o seu plano de gestão. E na parte do futebol, diz que pretende colocar um diretor cujo busca um diretor com objetivos e bons resultados. Gostaria que falasse um pouco mais sobre o perfil desse futuro diretor de futebol, caso seja eleito. Vamos lá. Primeiro dizer, a gente vai ter um diretor de futebol do mercado, né? E aí, bom, mas depois entra uma questão estatutária, mas vamos lá. Diretor de futebol do mercado. Esse diretor, eu contactei com alguns profissionais do mercado, brasileiros, né? Porque depois eu vou falar a questão dos estrangeiros, e eles têm um perfil etário entre 35 e 45 anos, né? Um pouco mais de 40, 45, mas tinha até de 35, por isso estou nessa faixa. Então esse foi o perfil que contactou. Tivemos uma conversa prévia com todos eles, todos um perfil de se trabalhar com a divisão de base, e o que a gente quer é ter esse perfil de diretor muito focado em resultado, viciado em resultado, extremamente competitivo e que imponha, e aí tem um traço também importante, que impõe uma disciplina no nosso clube. Disciplina em todos os aspectos, né? Então é isso que primeiro eu queria falar em relação ao diretor de futebol. Mas queria aproveitar e falar também de uma outra coisa que casa com isso. A gente quer trazer para o Vitória, para o nosso futebol, uma mentalidade europeia. O que é que significa isso? Você que acompanha o futebol, vê, todos nós fazemos, como a gente, tudo que é partida de futebol, a gente fica lá para ver o jogo do bom, a gente para ver futebol masculino, feminino, Série B, Série C, Liga Inglesa. A gente vai... Onde é que está o futebol mais competitivo hoje no mundo? É na Europa. Por quê? Porque os caras conseguiram desenvolver e vem desenvolvendo uma série de critérios técnicos, táticos, tendo um tipo de disciplina, tipo de treinamento, tipo de avaliação de atleta. E que eu posso dizer que os profissionais que estão no Brasil, há um avanço, sim, a gente reconhece que há uma nova geração de profissionais no futebol no Brasil, mais preparo que se tinha, mas a gente sabe que tem um gap de formação em relação ao que tem acontecido na Europa. Então o que a gente quer fazer com o nosso Vitória é o seguinte, é criar condições de poder implementar de forma imediata um programa de intercâmbio. O nosso foco é a base, direcionado a clubes da segunda divisão de Portugal e da Espanha, e a gente vai trazer profissionais desses clubes, passar um período aqui, mandar daqui para lá, eventualmente de atletas. Isso vai começar a trazer para a gente uma inovação, uma oxigenação na nossa relação das práticas do futebol. Metodologia de treinamento, metodologia de jogo. E a gente quer com isso ter o caminho para isso, portanto não é importar atleta. Isso não faz sentido, é muito caro. Mas a gente poder mudar a nossa forma de se relacionar. Eu enxergo, para a gente ser competitivo, a gente tem que ter um estilo de jogo, um padrão de jogo do nosso clube que dá muito mais disciplina tática. Vitor, aí uma dúvida minha, tá? Você falou agora em segunda divisão da Espanha e de Portugal. Especificamente, por que essa escolha? Tem algum critério específico? Tem um critério muito objetivo, que é a questão cultural linguística, né? É evidente que qualquer pessoa no Ocidente, né? Eu falo do Ocidente, você está no Oriente, a comunicação é mais difícil, os gestos, os códigos são diferentes. Qualquer pessoa do Ocidente, se você chega em qualquer país, você, mesmo sem saber o idioma, você consegue se comunicar. Você consegue se comunicar, eu conheço razoavelmente bem o mundo, você consegue se comunicar. Mas para você ter uma intensidade, a questão do idioma aí ele vai facilitar bastante. Então a questão do idioma, a questão cultural, facilitaria por isso. Poderia ter de outros países? Poderia, mas para iniciar a gente definiu Portugal e Espanha. Não, eu só fiquei curioso porque você foi bem específico. É isso, não, exatamente. É porque na verdade a gente tem que verificar qual o caminho que a gente consegue de fato efetivar, né? Então, inclusive a gente tem facilidade de voo, né? Até isso facilita o intercâmbio, né? Você tem voo direto. Inclusive, falando, já que você considera isso como algo muito importante, a gente tem pergunta aqui de Bruna Borges, que faz parte aqui do clube de membros do canal. Ela perguntou o seguinte: Vitor, qual o diferencial da sua gestão comparado aos demais candidatos? O que você considera mais importante dentro do seu plano de gestão? Bom, eu
vou evitar aqui falar, eu não sou de correr de pergunta não, né? Plano de Fábio, eu confesso, eu não sei, e não é nenhum tipo de ironia. Me foi até entregue as propostas dele essa semana, eu olhei, eu até pensei que fosse fake aquilo ali, né? As propostas. O que eu tenho visto também por aí, começa muitas das propostas passarem a ser iguais, né? A gente fala da escolinha, hoje eu ouvi alguém falar também que quer botar um monte de escolinha, a gente começou a falar da questão da hospitalidade no Barradão, sanitário, hoje eu vejo todo mundo falar disso, vinha falando de ESG, se fala disso, não vou brigar aqui, nosso plano é melhor ou pior, enfim, acho que o torcedor vai saber avaliar isso. E eu acho que, independente de qualquer coisa, você tem boas propostas aí colocadas para o clube, né? Independente de você colocando. Mas aqui vai o traço aqui do velho professor de estratégia, que eu sou professor de estratégia em MBA, né? É a matéria que eu mais gosto de lecionar, é estratégia. Gosto muito da estratégia. O tipo de consultoria que eu mais gosto de dar é de modelagem estratégica. E estratégia, para dar certo, ela depende de uma variável que é importante, que às vezes as pessoas não enxergam, os empresários não enxergam isso aí. Quando você pensa um conjunto de estratégias, ela vai funcionar se você conseguir gerar sinergia entre elas. O que eu quero dizer na prática é o seguinte: a nossa concepção, nosso planejamento, ele prevê estratégias que podem parecer isoladas, mas na realidade elas foram concebidas para terem um alto grau de sinergia. Eu vou pegar um ponto só para dar um exemplo. Vou dar um ponto só aqui, para ilustrar o torcedor. A gente vem trazendo aqui para o nosso clube a discussão sobre ESG. ESG é você refletir sobre as questões ambientais, sociais e de governança. Essa discussão de ESG é uma discussão que está muito presente em todas as grandes empresas do mundo. Está presente nas decisões dos fundos de investimento, está cada vez mais presente nas políticas públicas. Os organismos multilaterais observam muito fatores ESG. O que é que isso quer dizer, portanto? Quer dizer o seguinte: para você conseguir um bom patrocinador, o cara não vai colocar um patrocínio grande e aí você defende ESG. Mas por que isso? Bom, patrocinador grande, ele não vai colocar um aporte importante de patrocínio numa organização que ela seja facilmente cancelada, né? Se você está preocupado com fatores ESG, você já começou a blindar a instituição e o potencial patrocinador. Patrocinador é uma relação ainda mais frágil. Um fundo de investimento que aporta e depende do sucesso de médio e longo prazo do clube, de onde ele aportou o recurso. O que é que vai acontecer? Se você não tiver fatores ESG consolidados ali, o risco da operação aumenta. Então passa a ser mais atrativo, seja para patrocínios, seja para fundos de investimento, se você tiver fatores ESG. Aí você vai dizer o seguinte: e por que o Vitória tem que discutir isso, para além dessa oportunidade, e que vantagem a gente tem em relação aos outros clubes do Brasil? E aí eu acho que o torcedor do Vitória, que conhece a nossa história e que conhece tudo que aconteceu com o nosso clube, vai enxergar o seguinte: provavelmente o Vitória seja o clube que mais ofereça oportunidades de construção de fortes fatores ESG. Fomos fundados numa área rica da cidade, migramos para uma área mais pobre da cidade, tinha toda aquela questão ambiental ali. A nossa localização ali ajudou a transformar ambientalmente a região, transformar socialmente, não só a região, mas os atletas da base, quem participa dos nossos esportes, tantos e tantos esportes a gente tem, somos campeões de terra e mar. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: nós temos, de partida, vantagens comparativas em relação aos demais clubes. Ou seja, quando a gente compara o Vitória com os outros, a gente tem vantagens de partida. Mas essas vantagens precisam ser transformadas em vantagens comparativas. Em vantagens competitivas. Ou seja, essas vantagens devem fazer com que o nosso clube tenha uma condição de competir com muito mais força que outros clubes. O Atlético Mineiro começa a se preocupar com o ESG e verifica resultados positivos com isso.
Quero dizer e chamar a atenção o seguinte: essa janela de oportunidade que está posta para a SG, daqui a 3 anos não estará mais. Outros clubes terão avançado e a gente pode perder a oportunidade de ser a principal referência de SG no Brasil e na América do Sul. Portanto, facilitando aporte de melhores patrocínios dentro de uma relação muito melhor, como a gente vem colocando, e de fundos. Então você diria que no seu plano de gestão seria um plano de gestão integrado, já que você falou da sinergia. O plano é absolutamente integrado. E isso. que o SG seria um dos pontos fundamentais, vamos assim dizer. A concepção de SG, o pessoal está falando, Vitor, para de falar de SG, porque o torcedor não entende. O torcedor entende sim o que é SG. As pessoas entendem o que é SG. Entendem que faz muito sentido para o nosso clube, faz sentido para a indústria do futebol, faz sentido dentro de um mercado competitivo e faz sentido para a gente poder ter uma relação melhor com a sociedade, com a nossa base, questão ambiental e facilitando aportes de recursos.